O pecado gera consequências. Quando o Espírito Santo habita em nós, o pecado não é fruto do acaso, ou de uma distração ou descuido. O pecado é uma escolha. Quando o desejo mal vem à nossa mente, de imediato o Espírito Santo nos alerta, ele grita dentro de nós. Se recuamos, se abrimos mão do nosso desejo mal, é porque decidimos ouvir a voz do Espírito Santo. Porém, se pecamos, é porque decidimos ser dominados pelo nosso desejo mal. Mas antes de prosseguirmos com nosso estudo, pedimos a você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este estudo com outras pessoas. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso à nossa agenda semanal e a toda a programação da igreja. Tenha também acesso a diversos materiais de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento da palavra e na sua intimidade com o Senhor. Hoje estaremos lendo e estudando o livro de 2 Samuel, capítulo 13, e o tema do nosso estudo é: O pecado gera consequências. Por ser um capítulo grande, leremos dos versículos de 1 a 22. Pedimos que você leia o restante. E assim diz a palavra: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se fortemente por ela. Amnon a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã, uma jovem virgem, portanto, pelas leis impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. Mas Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe indagou: Que acontece contigo, filho do rei, que cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Amnon lhe revelou: É que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão Absalão. Então Jonadab lhe aconselhou: Deita-te na tua cama e finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: Rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Amnon gostou da ideia e logo em seguida deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo, e Amnon disse ao rei: Concede que minha irmã Tamar venha e prepare aqui mesmo 2 bolos para que eu fale com ela e coma da sua mão. Davi mandou uma mensagem a Tamar no palácio: Vá à casa de teu irmão Amnon e prepare algo para que ele se alimente. Tamar foi à casa de seu irmão Amnon e ele estava deitado. Ela pegou e amassou a farinha, fez os bolos e os assou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele. Entretanto, ele se recusou a comer. Então Amnon ordenou: Manda embora toda essa gente para longe de mim. E imediatamente todos saíram dos seus aposentos. Então Amnon pediu a Tamar: Traze o prato com os bolos até meu quarto, para que eu possa me alimentar da tua mão. Prontamente Tamar levou os bolos que havia assado ao quarto de seu irmão. Todavia, quando ela se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe: Deita-te comigo, minha irmã. Diante do que ela reagiu, exclamando: Não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim, Israel. Não cometas essa loucura e infâmia. Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como um infame e cairia em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei, e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Mas Amnon não quis dar ouvidos. Dominou-a e com violência forçou-a a ter relações sexuais com ele. Logo em seguida, entretanto, Amnon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão que alimentara em seu interior há tempos. E lhe ordenou: Levanta-te, vai-te embora depressa. Contudo, ela lhe replicou: Não, meu irmão, expulsar-me será ainda pior do que o mal que já me fizeste. Entretanto, novamente ele não quis atendê-la. Gritou pelo criado e ordenou-lhe: Livra-me dessa mulher, põe-na fora daqui imediatamente e tranque a porta. Prontamente o servo a pôs para fora e fechou a porta.
Ela trajava uma túnica especial longa e colorida, um tipo tradicional de roupa que as virgens, filhas dos reis, costumavam usar desde a puberdade. Assim que Tamar saiu da casa de Amnon, apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre a cabeça. Rasgou a sua túnica que estava vestindo e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero e alta voz. Assim que Absalão, seu irmão, a viu, lhe perguntou: Teu irmão Amnon te ofendeu de alguma maneira? Ora, minha irmã, calma-te, não lamentes dessa maneira. Afinal, ele é teu irmão. Cala-te e não te angusties tanto assim. E Tamar, arrasada, ficou sozinha na casa do seu irmão Absalão. Logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou profundamente indignado. Todavia, não quis castigar seu filho Amnon, porquanto o amava muito por ser seu primogênito. Quanto a Absalão, não falou mais com Amnon, porque Absalão estava revoltado e grande quantidade de ódio fermentava em seu coração contra ele, por causa da violência covarde e humilhante que fizera contra a sua irmã Tamar. O tema do nosso estudo é: o pecado gera consequências. No capítulo anterior, 2 Samuel 12, dos versículos de 10 a 13, o Senhor diz a Davi quais seriam as consequências dos seus pecados: relações sexuais ilícitas, o adultério que cometeu com Betseba e o assassinato de seu marido, Urias, o Heteu. Deus havia perdoado Davi. Vemos isso em 2 Samuel 12, o versículo 13. Porém, a correção seria aplicada. Vejamos o que nos diz a palavra. Hebreus capítulo 12, dos versículos de 5 a 8. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas, se estais sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Em Provérbios 3, dos versículos 11 a 14, nós lemos: Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Estes textos nos alertam para não desprezarmos, não nos magoarmos ou desanimarmos com a repreensão do Senhor. Deus nos disciplina por amor e ela serve para educação e ensino. Deus nos disciplina porque somos seus filhos. Ele nos ama e se importa conosco. Seu objetivo nos disciplinando é que não nos percamos. Você se revolta com a disciplina do Senhor? Mude seu pensamento, mude sua postura. Quanto mais rápido você se deixar moldar pelo Espírito Santo, mais rápido será o período da disciplina. Em 2 Samuel, capítulo 13, temos 4 novos personagens. Amnon, filho de Davi, com Ainoã, era seu primogênito e herdeiro do trono. No relato, ele tinha em torno de 22 anos. O segundo personagem, Absalão, também filho de Davi, com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Ele tinha linhagem real tanto por parte de pai quanto de mãe. A palavra diz que Absalão era belo e vistoso. Na linhagem de Davi, seria o terceiro na ordem de sucessão ao trono. Porém, o segundo filho de Davi, Quileabe, filho de Abigail, só é citado entre os filhos de Davi que nasceram em Hebrom, o que sugere que ele tenha falecido em sua infância ou adolescência. Isso elevava Absalão ao segundo lugar na ordem de sucessão, logo depois de Amnon. No relato, tinha em torno de 20 anos. A terceira personagem, Tamar. Tamar era filha de Davi, também com Maaca, ou seja, era irmã de Absalão por parte de pai e mãe.
Nesta narração, deveria ter por volta de 15 anos de idade, e como filha virgem do rei, vivia separada dos homens como forma de proteção. E por fim, o quarto personagem, Jonadab, sobrinho de Davi e amigo de Amnon. A palavra diz que Amnon se apaixonou fortemente por Tamar, a ponto de adoecer. Porém, vemos que por seu comportamento e atitude, não era amor, e sim atração sexual. Apaixonar, pura e simplesmente, não seria pecado, mas se tornou pecado pela forma como Amnon deu vazão a este sentimento. Em Efésios 4:26, a palavra nos orienta: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, o desejo mau vem, porém a vazão dele, que é o pecado. Por isso que uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio, onde lemos em Gálatas 5, versículos 22 e 23. O domínio próprio é a capacidade de controlar os pensamentos e ações, agindo de acordo com os valores e princípios de Deus. Amnon já nutria o desejo mau. Este desejo ainda foi potencializado por um mau conselho, o conselho de seu primo e amigo Jonadab. Sabemos o que a palavra nos exorta em Salmo 1:1. Temos que nos afastar e fugir das companhias ruins, daqueles que podem nos afastar do Senhor e seus preceitos. A única justificativa para alimentarmos um relacionamento com tais pessoas é para levar o Evangelho ou para uma palavra de exortação e conserto. Mas se a pessoa não aceita, devemos nos afastar. Em Mateus 7,6, a palavra nos diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vós os despedaçarão. Porém, Amnon escolheu seguir o conselho de Jonadab, um conselho baseado no engano, na mentira, e deu no que deu. Qualquer conselho ou profecia que recebamos, devemos examinar para ter a certeza se essa está de acordo com as Escrituras. Atos 17:11 diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Davi se indignou profundamente com o que aconteceu, mas nada fez. Não houve disciplina. Davi não cumpriu seu papel como pai e nem como rei. E novamente teve que colher o resultado do seu erro, a morte de seu filho. Já lemos em Provérbios 3, de 11 a 14. Se esqueceu, peço que dê uma pausa e leia novamente. A palavra diz que Davi nada fez porque amava Amnon profundamente por ser seu primogênito. A maior prova de demonstração de seu amor por Amnon seria discipliná-lo, primeiro por ser seu filho e segundo por estar preparando Amnon para ser o próximo rei de Israel. Se como príncipe ele demonstrava não ter limites, imagine Amnon como rei. Além dos versículos já citados e lidos, compartilho mais um para você que é pai ou mãe. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Observe que o C de caminho está em maiúsculo, logo se refere à palavra. Jesus disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Davi falhou, não faça o mesmo. Diante desta situação, da inércia de Davi, Absalão se revoltou e desde então tramou a morte de seu irmão. Veja, aí nascendo novamente o desejo mau. Absalão deu vazão a este desejo e também pecou, assassinando seu irmão. Amnon deixou-se dominar pelo desejo mau, pecou e isso gerou a sua morte. Vamos ler novamente Tiago 1, de 14 a 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Davi também colheu isso, deixou-se dominar pelo desejo mau, pecou, e isso gerou morte, a morte de seu filho Amnon.
Termino convidando você a ler mais um versículo comigo, um versículo que nos dá esperança para resistirmos ao desejo mau. Ele se encontra em 1 Coríntios 10, versículo 13. Assim diz a palavra: Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Deus é fiel e justo, tenha certeza disto. Que Deus te abençoe.